Olá, boa noite, irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que eu aqui me encontro mais uma vez nessa live. Em nome de Jesus e da Sociedade Cristã Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Convido a todos para iniciarmos com uma oração, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles a calma, a paz, a tranquilidade em nossa mente, em nosso coração, para que bem possamos compreender o estudo da noite de hoje que a nossa querida doutrina nos proporciona. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentação, e livra-nos também da prática da maldade, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, eu fui buscar no livro A Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, no item 45, águas aplacadas. Então, eu peço licença um pouquinho para que juntos nós possamos bem compreender, né, com essa leitura desse texto, Tempestade Aplacada. Item 45. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, eles se viram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram. Sobrevivendo grande calma, ele então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntaram uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e elas lhe obedecem? Então, essa live da noite de hoje, eu quero compartilhar com todos os nossos irmãozinhos que nesse momento se encontram tristes, desorientados, amargurados, angustiados, perturbados, decepcionados, abandonados, muitas vezes se achando abandonados, e principalmente sem esperanças. Então, Jesus, naquele fim de tarde, entra na barca e os seus discípulos o acompanham. Aí então Jesus diz: vamos passar para o lado de lá. Junto com eles, muitas e muitas outros barcos também o acompanhavam. Logo em seguida, Jesus foi bem no fundo do barco, na proa,
colocou uma almofada e ali ele descansou. Nesse momento, começou um vento muito forte, as águas levantaram-se e, como o barco não tem muita proteção, logo começou a encher de água. Seus discípulos, assustados, foram e acordaram Jesus. E Jesus, então, simplesmente pensou, falou com a sua autoridade moral, com a água, com o vento e com as águas, e veio então a calmaria. Aí ele disse para os discípulos: homens de pouca fé, ou cadê a sua fé? Né? Nesse momento, de tão assustador que era, né? E então seus discípulos ficaram como se estivessem perdidos, amargurados, né? Perturbados pelaquela tempestade. Então foram em busca de Jesus. Agora eu pergunto: Jesus adormeceu? Será que Jesus adormeceu? Porque Jesus, ele fala nos seus ensinamentos que o pai dele não descansa, que o pai dele trabalha o tempo todo. Então, será que Jesus, naquele momento, ele achou um cantinho para descansar e para dormir em meio às águas que assim o seu barco não tinha muita segurança? Aí a gente vai procurar de entender do nosso modo simples, né? Em ainda constante aprendizado, tirando as lições que Jesus nos dá através de todas as leituras que as 5 obras básicas, né, que nós lemos e estudamos. Dentro desse conhecimento, a gente vai, entre nós, vamos meditar um pouquinho. O barco estava em perigo. Jesus adormecido. O que faríamos nós nesse momento? Será que lembraríamos de Jesus ou ele estava adormecido dentro de nós? Será que foi nós que o fizemos dormir dentro de nós? E só no momento de perigo, quando já não tem mais o que fazer, nós vamos em busca dele e acordamos ele dentro de nós, e ele fala com autoridade, com a sua moral, com o seu amor, e nos pergunta onde está a nossa fé no momento da tempestade, no momento da dificuldade, no momento em que estamos passando por um temporal dentro de nós mesmos. Porque ele diz assim: quanto mais você estiver ligado ao Pai, a Jesus, aos seus ensinamentos, tanto menos nós sofreremos com as coisas da terra. Então, nós é que fazemos Jesus dormir dentro de nós, porque nós, na verdade, não estamos ligados a Ele 24 horas por dia. Então, quando falamos que ele estava dormindo sim, dentro de nós. E a nossa fé era fraca, insegura, sem ter um alicerce para ter segurança no momento de tempestade. E que são as tempestades? Se não é as coisas daqui do nosso dia a dia. Quando Jesus ajudou na construção do nosso mundo,
sendo ele o governador do nosso planeta, ele participou juntamente com todos os trabalhadores que ali estavam para a construção desse nosso mundo, né? Hoje dizemos mundo de provas e expiação. Como que no mundo de provas e expiação não vamos encontrar dificuldades pelo caminho e não vamos ter grandes tempestades, seja elas de várias maneiras, até a maior às vezes se encontra dentro de nós, com os nossos algozes, com as ligações de nosso passado, que não foi muito, né? Até podemos dizer meio tenebroso, né? Então, nesse momento, a gente tem a visão desse ensinamento como que o travesseiro e o sono de Jesus era a paz que ele tem em nosso mundo ou onde ele estiver. Então, como ele foi um dos que ajudou na criação do nosso mundo, quando nós aqui chegamos pela oportunidade que nosso Pai nos deu, nos criando e nos dando o livre-arbítrio para aqui viver nesse mundo, né? Como já passamos por uma longa caminhada e hoje estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, Jesus já estava aqui. E quando dizemos que todos nós estamos num barco, todos estamos no mesmo barco. Porque aquele, mas o que ele é? Ele é uma pessoa igual a nós, ele está no mesmo barco. Mas aquele outro, todos estamos no mesmo barco, mas Jesus também, né? Jesus também está naquele barco, ou no barco da nossa vida, da nossa jornada. Viemos dele e para ele voltaremos, e através dele chegaremos um dia até o Pai, né? Então, se ele nos dá esse ensinamento nos mostrando que temos que manter a calma, e ainda ele diz em vários estudos, em várias partes dos estudos, dos ensinamentos que ele nos dá, muitas vezes ele fala: vocês sois deuses, nós podemos ser deuses dentro da nossa evolução espiritual. Com a fé que nós temos, nós também podemos fazer a nossa oração com a força do coração, com a força do amor que nós temos dentro de nós e pedir ajuda, assim como Jesus conversou com as ondas e com os ventos. Então, nós também podemos conversar e pedir ajuda, mas nunca esquecer que quem está no comando do nosso barco é Jesus. E não podemos deixar ele dormir dentro de nós para acordar ele no momento da tempestade. Então, podemos afastar o mal que pode, no meio dessa caminhada, desse turbilhão que hoje nos encontramos, através da nossa oração, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, em Jesus, e saber que Ele está no remo. Se nós falarmos que a proa onde Jesus estava descansando era onde ficaria a pessoa que estava no comando do barco. Como ele é calmo, como Jesus sempre nos demonstrou, ser calmo, ser tranquilo, como sempre nos demonstrou em seus ensinamentos, que nós temos ele doce, meigo, nosso mestre Jesus, e tranquilo em espírito e em bondade, em meio à tempestade, ele estava muito tranquilo, né? Quem não estava
eram os discípulos, onde ele falou, homens de pouca fé. Que faltou, então, naquele momento, o alicerce da fé. Que muitas vezes nós lemos, estudamos, ouvimos falar em palestra, ouvimos falar em vídeo, em filmes, mas não cala em nós. É superficial. E no momento da dificuldade fraquejamos. E esquecemos e deixamos Jesus dormir dentro de nós. Então, se o nosso mundo é de provas e expiações, agora nesse momento da pandemia, nós estamos numa necessidade imensa de ter Jesus bem pertinho de nós. E Ele está. É nós que temos que nos aproximar dele. Desde o momento em que levantamos até o momento em que vamos dormir e entregamos a noite nas mãos dele, para que seja utilizado durante a noite do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de ajudar, até durante a noite. Se Jesus, que é o governador do nosso planeta, tudo que tem aqui, ele sabe. Por tudo que nós estamos passando, ele já vê de antemão. Deus, por exemplo, sabe a nossa vida até mesmo antes de nós ter sido criado por ele. Ele já planejava a nossa vinda para a Terra, como que seria, o que ele quer de nós. E aí nós perguntamos, o que será que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos justo, amoroso e sempre nos colocar no lugar do outro no momento da dúvida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Né? Então, se eu quero para mim uma coisa boa, eu tenho que nesse momento também querer para o meu irmão. Assim, estamos trabalhando, estamos vivendo como Jesus nos ensina através dos seus ensinamentos, né? Eu quero ler aqui um trecho para nós encerrarmos a nossa aula da noite de hoje. A parábola do lápis. Talvez vocês já leram, já ouviram, né? Mas é bom relembrar. A parábola do lápis. Certo dia, um fabricante de lápis conversava com os seus lápis, dizendo a cada um deles as seguintes palavras: Antes de eu te mandar para o mundo, lembre-se que você precisa saber de 5 coisas. Nunca esqueçam delas, pois assim você se tornará e dará sempre o melhor de ti, e você será o melhor lápis do universo. Primeiro, você poderá fazer grandes coisas, mas só se você se permitir estar seguro na mão de alguém. Sozinhos, nós não fazemos nada. Nós só fazemos e aprendemos juntos. Se possível, as 2 mãos, né? Segurando em outras mãos. Eu serei o alicerce de alguém e alguém será o meu alicerce. Segundo, você experimentará um doloroso processo de ser afiado, de vez em quando, mas isso é exigido se você quiser se tornar melhor do que você já é. Quer dizer,
Se você se permitir ser lapidado pelas tempestades da vida, pelos momentos difíceis que por ora passamos, se você se permitir, se você confiar em Jesus e se pôr à prova em nome dele e se deixar ser conduzido pelas provas que você tem que passar, então nós vamos ser melhor do que já fomos, o que somos hoje, né? E amanhã será um dia melhor, com certeza. Terceiro, você terá habilidade de corrigir qualquer mal-entendido que você puder ocasionar a alguém. Você poderá corrigir enquanto está a caminho com ele. Corrigir aquilo que você fez de errado e que está dentro de você, dentro da tua consciência, onde está escrito a lei de Deus, e dali você ainda, nesta encarnação, você ajustar-se, ter o reajuste, na medida que você quiser, para então compreender melhor e se colocar à disposição de Jesus. Quarta, a parte mais importante de você é a parte de dentro. Então, a parte de dentro é o que está aqui dentro do nosso coração. Porque quando vem a tempestade e nos afeta de fora para dentro, também mexe com aqui dentro do nosso coração. E sentimos vários sentimentos. E vamos burilando, e vamos sendo que nem esse lápis, sendo lapidado, apontado, para um dia melhor, para um amanhã melhor. E é isso que eu acho que a doutrina nos mostra tão bem, que nós temos oportunidade, o amanhã é a oportunidade de corrigir o hoje, mas não deixar Jesus dormir dentro de nós, com ele no leme. Então, queridos irmãos, pensemos nisso essa semana, né? E agradecer a Deus de ter a oportunidade de estar aqui juntos, nesse mundo que está hoje tão difícil de viver, mas estamos juntos no mesmo barco. Jesus está no leme, está nos conduzindo, né? E ele tem o poder de fazer para a hora que ele quiser, porque ele sabe trabalhar com as energias do bem e do amor que existem nele, que é natural dele. E os trabalhadores que estão em suas tarefas com a natureza ouvem e fazem o que ele quiser ao momento que for necessário. Mas, por ora, nós estamos aqui nesse barco, a caminho da tempestade, tentando passar por lado de lá. Mas Deus, na sua bondade infinita, sempre nos dará a oportunidade. Então, fica aqui, queridos irmãos, mais essa live para nós juntos, né, meditarmos durante a semana. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Assim Deus quiser.